Pessoal, boa noite para todo mundo, que a paz de Jesus nos abençoe, esteja em nossos corações. Hoje, quinta-feira, 18 de junho de 2020, nós vamos fazer a nossa reunião doutrinária por aqui. Vamos conversar, já que não podemos estar lá no Caminho da Luz, em Torres, como nós gostaríamos, como estamos com muitas saudades, mas já que não é possível, vamos conversar por aqui. E vamos aproveitar a data, 18 de junho, que é a data que a Igreja Católica comemora, é a data comemorativa, a Santa Marina, o Monge. Santa Marina, o Monge, assim, ela é conhecida pela cristandade porque ela era um monge. E esse monge foi acusado, vivia no monastério, em Alexandria, nas cercanias de Alexandria, Egito. E aí, em dado momento, esse monge é acusado de ter engravidado uma jovem que morava nos arredores do monastério. Quando chega no monastério, o pai dessa jovem grávida, já com gravidez avançada, e denuncia para o chefe daquele monastério que o irmão Marinho, assim conhecido, havia engravidado a sua filha, o chefe desse monastério expulsa o irmão Marinho do monastério e permite que ele viva nos arredores do monastério, onde tinha uma terrinha para trabalhar e tinha uma choupana para viver. O pai da moça, que se dizia ter sido engravidado pelo irmão Marinho, não aceita aquele neto, não aceita que a sua filha tenha aquele filho chamado bastardo. Então ele também entrega aquela criança, já que a gravidez estava avançada, entrega aquela criança, a filha dele dá à luz, e entrega aquela criança para o irmão Marinho. Então o irmão Marinho fica morando isolado do monastério, ao redor cultivando uma horta, cultivando algumas frutíferas, cuidando de alguns animais para poder sobreviver e cuidando daquela criança. Aquela criança vive apenas 3, 4 anos e irmão Marinho se passa para a história, fica conhecido, porque uns 10 anos depois, mais ou menos, desse episódio, ele pega uma doença, tuberculose, e acaba desencarnando. O fato é que ele era uma pessoa muito boa. Irmão Marinho ficou conhecido naquela região por ser uma pessoa boa. E ele tinha, além da faculdade de falar brilhantemente sobre o cristianismo, sobre o Evangelho de Jesus, ele também tinha a faculdade da cura. Então muitas pessoas buscavam para ouvir as suas pregações sobre Jesus, para ouvir os seus conselhos e também para ser curado ou buscar a cura para algum ente querido. Isso fez com que irmão Marinho fosse muito conhecido, fosse de certa forma já santificado ainda em vida. Mas santificado pelo povo, não pela igreja. Mas, como eu dizia, ele pega a tuberculose e desencarna. Na hora que vão cuidar do corpo, se dão conta que é uma menina, é uma mulher e não um homem. Irmão Marinho era uma mulher. E percebe, então, mais ainda, que além dele já ser muito querido pelo povo, porque falava muito bem sobre Jesus, exemplificava o Evangelho de Jesus e curava em nome de Jesus, além dessas faculdades, ele também havia feito o sacrifício de não contar nem para o seu chefe no monastério, nem para o pai daquela jovem, que ele não poderia ter engravidado aquela jovem, pelo simples fato de ser uma mulher. Então, essa cena ultrapassa as barreiras de Alexandria e se instala no coração, nas mentes, nas tradições orais daquele povo. Essa história vai sendo contada e recontada de geração após geração. De tal maneira que, em dado momento, ela é santificada de maneira oficial, mas é santificada como Santa Marina, porque conheciam ele como irmão Marinho. Então, o feminino de Marinho chamaram de Marina, Santa Marina, o monge, porque o nome, então, nos remete à curiosidade dessa história. Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro 50 anos depois, nos conta por que ao chegar ao monastério, aquela menina se disse menino, ou, se preferirmos, aquela mulher se disse homem. Ocorre que ela já tinha sido, ela foi expulsa do monastério, porque
confessou um crime que não havia cometido, ou aceitou que lhe imputasse um crime que ela não havia cometido, de engravidar a filha de uma das pessoas que moravam ao redor do monastério. Ela aceitou, então ela foi expulsa do monastério, mas ela já tinha sido expulsa de casa. E o curioso é que ela tinha sido expulsa de casa por um fato parecido. Porque uma determinada mulher que amava o seu pai, se é que nós podemos chamar isso de amor, ela criou uma trama para provocar a separação do pai e da mãe de Célia Lúcius, Euvílio Lúcius e Alba Lucínia. Mas na hora de consumar essa trama, uma trama muito complicada, muito bem feita, por sinal, e que só vocês lendo o livro que vocês vão poder entender. Mas o fato é que a maneira como a trama foi urdida, em dada situação, o pai de Célia, regressando de um ano de viagem, encontra a mãe na cama, com uma criança recém-nascida, em uma posição como se estivesse acabado de dar à luz. Na verdade, a mãe foi drogada, digamos assim, por uma escrava, macumunada com essa pessoa, com essa mulher que amava o pai de Célia. Então, a mãe de Célia então, foi drogada, aquela criança foi colocada naquela cama de maneira furtiva, mas o fato é que o pai chega em casa e vê a esposa com uma criança recém-nascida. Então, na cabeça dele se consuma a traição. Célia Lúcius, vendo que aquela traição seria até possível que sua mãe fosse condenada à morte, fosse assassinada ali mesmo naquele momento, ela se adianta e fala: meu pai, esse filho é meu, me perdoa. E o que o pai faz? Expulsa ela de casa. Na verdade, o pai tenta inclusive assassiná-la, a mãe não deixa, expulsa ela de casa. Então, Célia Lúcius sai de casa com 16, 17 anos de idade, com uma criança no colo. Ela que nunca tinha frequentado os bairros pobres da Roma daquele tempo, muito pobres, as vielas da cidade, ela sai absolutamente sem destino, absolutamente sem dinheiro, com uma criança no colo. E aí eu digo assim para vocês, durma com barulho desse. Nós às vezes temos problemas muito menores que esses e sucumbimos, pois essa criança não sucumbiu. Ela continuou acreditando na fé cristã que ela havia recentemente professado. Continuou colocando o seu destino nas mãos de Jesus. Orava, temerosa, com medo, insegura. Não estamos aqui falando de uma super-herói, apesar dela ser uma super-herói. Estamos falando de uma pessoa de carne e osso, com todos os medos, frustrações, angústias que qualquer espírito reencarnado aqui nesse planeta tem. Então ela passou por isso, recebeu as ajudas. Lendo o livro, a gente vai vendo que essas ajudas também foram orientadas pelo plano espiritual, mas ela recebeu as ajudas e conseguiu sobreviver com muita dificuldade. E a principal dificuldade dela não era a alimentação, conseguia aqui ali, não eram as roupas, conseguia aquilo ali. Era uma pessoa muito humilde, muito preparada para as dificuldades. A principal provação pelo que ela passava era o olhar lascivo dos homens. Ela era uma jovem. Nunca tinha tido relacionamento com ninguém. Queria guardar-se pura no dizer daquele momento, mas os homens lançavam seus olhares para ela e que ela sabia que os olhares poderiam dar margem a alguma ação agressiva por parte desses homens. Essa situação não é nova na vida das mulheres. E ela então acaba, por uma dada situação que ocorre, ela acaba tendo a oportunidade de ingressar nesse monastério. Só que para ingressar nesse monastério, ela teve que se fingir, né? Se disfarçar, essa palavra que eu queria. Ela teve que se disfarçar de homem. Cortou seu cabelo, ajustou uma roupa. A roupa do monastério era uma roupa larga, permitia que ela cobrisse também as suas formas, eventualmente para não ser descoberta como mulher, e o fato é que ela disfarçou e viveu anos no monastério como mulher. Aí eu já contei a segunda parte da história para vocês. Depois de viver alguns anos nesse monastério como mulher, ela é acusada de ter engravidado alguém, o que era absolutamente impossível. Aquele filho com o qual ela saiu da casa do seu pai também desencarnou. Acho que eu não mencionei isso, mas depois de alguns meses desencarnou. Ela sentiu muito, porque também ela, a essa altura já amava aquela criança
como seu filho, e a segunda criança também desencarnou 3, 4 anos depois, e também ela amou como filho. Então essa foi a vida de Célia Lúcia, com essas dificuldades todas. Eu não vou contar o livro, só contei essa parte para vocês, mas eu queria falar que o livro é recheado de ensinamentos interessantes. Mas eu só vou ter tempo de contar um para vocês. Repito, é um livro para ler, reler, reler e entrar na sintonia desse personagem. É um personagem, a Célia Lúcia é um desses espíritos de alta envergadura que tem muito carinho por todos nós. Ainda mais se nós nos sintonizamos com essa reencarnação, que no dizer de Emmanuel e de outros espíritas, é uma encarnação com que ela se vincula muito. Isso acontece, né, na vida dos espíritos, nas nossas vidas, sucessivas vidas, algumas vezes é uma encarnação que nos marca. Pois essa reencarnação de Célia Lúcia marcou muito esse espírito. Então ela guarda um especial carinho por quem lê esse livro e vibra na sintonia dessa história. Então, por isso, eu também estou recomendando vocês lerem esse livro e entrarem na sintonia de Célia Lúcia. E o ensinamento que eu queria passar para vocês, ele está no capítulo 6 da segunda parte. O livro são 2 partes, cada parte tem 7 capítulos. Capítulo 6 da segunda parte já está no final do livro, né? Já estamos no 13º de 14 capítulos do livro, e ela reencontra o seu pai. 12 anos depois que ela foi expulsa de casa, ela já bastante alterada fisicamente, trabalhava no sol quente, no seu horto, as mãos também calejadas. A sua mãe havia falecido, ela não sabia disso, mas a sua mãe havia falecido, o pai havia sofrido muito, havia descoberto que a filha se auto-imputou um descuido, um deslize que não havia cometido só para salvar o seu casamento. A escrava que havia efetuado a mando daquela amante do pai, amante no sentido que amava o pai, contou a verdade. E o pai ficou sabendo então que expulsou a filha indevidamente de casa. Ficou um pouco, assim, muito desnorteado, se fez cristão, os anos foram passando, né, gente? Eu estou acelerando muito a história. Os anos foram passando, ele ficou muito desnorteado com essa situação toda, abalado profundamente, buscou consolo no cristianismo e ouviu falar do irmão Marinho. Quem estiver confuso, depois ouve isso tudo de novo. Vai durar só 15, 16 minutinhos, dá para ouvir de novo. Foi procurar o irmão Marinho. E aí chegou lá, quando viu o irmão Marinho falando, naquelas tardes que o irmão Marinho pregava o evangelho, quando ele ouviu o irmão Marinho falando, ele começou a pensar que aquele irmão Marinho lembrava sua filha. Mas falou, bom, é um homem, minha filha era uma mulher. Mas ele lembrou que esse irmão Marinho falando era muito semelhante à sua filha. Bom, acaba aquela pregação de Célia Lúcia e de irmão Marinho, e Elvídio Lúcio vai falar com o irmão Marinho. Olha que situação, falando com a sua filha sem saber que estava falando com a sua filha. E aí, nesse momento, é o ensinamento que eu queria para terminar nossa conversa passar para vocês. Ele pergunta a Célia, no meio da conversa, se haveria perdão para o que ele fez. Ele conta que expulsou a filha de casa, né, conta toda a situação, e a Célia fala, claro que haveria perdão. E aí ele dá um ensinamento que eu queria trazer para nós. Vai ter perdão, primeiro, porque ninguém sofre inutilmente. Se tua filha sofreu, algo aconteceu para que ela sofresse dessa forma. Esse é o primeiro. Segunda, é que o perdão que o Senhor busca, ele falava para o Elvídio Lúcio, o perdão que o Senhor busca será alcançado na medida que o Senhor esquecer a sua filha, a ânsia de reencontrá-la, não esquecer, né, mas a ânsia de reencontrá-la, e começar a cuidar das filhas que não têm pais. E ela fala, eu conheço tanto Roma, eu sei como Roma tem tantas crianças sem pais. Se o Senhor começar a cuidar delas, vai amenizar a dor da saudade que o Senhor sente pela ausência da sua filha. E aí quando eu vejo esse ensinamento, gente, eu lembro de Chico Xavier. Porque Chico Xavier falava a mesma coisa para quem o procurava. Você vai mitigar a sua dor na medida que você mitigar a dor do próximo. Você vai aliviar a sua dor
na medida que você aliviar a dor do próximo. E é esse o ensinamento que eu trago de Célia, no meio de tantos que a gente tem nesse livro, para a nossa reflexão. Na nossa casa, a gente fala isso de maneira assim, reiterada. Esse ensinamento, a gente gosta de reiterá-lo até que a gente aprenda definitivamente e introjete. A maneira de nós aliviarmos as nossas dores, amenizarmos os nossos sofrimentos, é aliviar a dor do próximo e amenizar a dor do próximo. E Célia ainda lembra ele. Todos os discípulos de Jesus falavam que o amor cobre uma multidão de pecados. Nesse capítulo 6 da segunda parte do livro 50 anos depois, Célia Lúcia também fala isso. Então é esse o ensinamento de Célia que eu queria deixar para a gente hoje, me despedindo de vocês, dizendo, bom, eu já contei que logo depois o Célia desencarna, o pai antes do desencarne de Célia, quem desencarna é o pai, mas isso não é spoiler, né? Porque esse livro, a história é linda, mas os ensinamentos são muito melhores, e eu convido vocês hoje, 18 de junho, dia de Santa Marina o Monge, dia de Célia Lúcia, a gente vibrar na sintonia desse espírito, desse personagem sensacional que é Célia. Tá bem? Era esse o recado de hoje. Um abraço no coração, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Que Jesus fique em nossos corações.